Fala, meus queridos e queridas. Bem-vindos ao canal onde a gente pega as histórias mais absurdas que chegam até a gente e destrincha tudo. E a de hoje, olha. Essa aí podia ser roteiro de série, filme, novela, podcast, documentário e ainda sobrava enredo para fazer um spin-off. Hoje vamos falar de uma história muito emocionante, comovente e triste que merecia estar na televisão. Sem mais demoras, vamos à história. Quando você percebeu que sua escola não ia escapar das acusações, o time de basquete inteiro simplesmente desmaiou durante o treino. Todos eles. Eu estava arremessando lances livres quando Jeremiah caiu, depois Carl, depois Andre. Em 10 segundos, todos os 12 jogadores do time principal estavam no chão. Liguem para o 192, o técnico Williams gritou. Corri para Jeremiah. Ele estava consciente, mas não conseguia se mover, com os olhos arregalados e respiração curta. Não consigo sentir minhas pernas, ele ofegou. Carl estava vomitando e André tendo uma convulsão. Brock não estava respirando. Comecei a fazer RCP no Brock enquanto o técnico pedia ajuda. O que está acontecendo? Gritei entre as compressões. Eu não sei. Eles simplesmente caíram. A enfermeira entrou correndo com sua única maleta médica, mas diante de 12 emergências, ela paralisou. Eles comeram alguma coisa? Alguém perguntou. Só tiveram treino normal. Outros alunos se aglomeravam na porta. Professores os empurravam para trás. Alguém perguntou sobre vazamento de gás. Eu estou bem, eu disse. É só o time principal. Sirenes tocaram e finalmente os paramédicos entraram e assumiram. O chefe da emergência disse que 12 colapsos simultâneos não eram aleatórios. Começaram o acesso intravenoso e oxigênio, mas 3 ambulâncias não eram suficientes. Brock ainda não respirava sozinho, com o ventilador manual bombeando. Temperatura central de 40,5 graus. Um paramédico gritou ao checar Jeremiah. O mesmo aqui, 41 graus. Eles estão com hipertermia. Gelo, tragam gelo. O zelador correu para o refeitório e voltou com sacos de gelo. O paramédico perguntou o que causava aquela hipertermia em massa, mas ninguém sabia. O técnico andava de um lado para o outro, suando mais do que eu já tinha visto. Pense, o que todos eles fizeram? Tomaram ou beberam algo? O técnico disse. São as garrafas de água, as azuis. Onde? No vestiário. Um paramédico correu para verificar e voltou com as garrafas sem rótulo, contendo um líquido azul. O que é isso? O treinador disse. Pré-treino, ajuda na energia. O paramédico perguntou. Que pré-treino? O treinador gaguejou. É uma mistura especial. O jeito que ele falou soava nervoso, culpado. De onde? O paramédico pressionou. Um site de nutrição esportiva, aprovado pela FDA. O técnico não respondeu mais nada. Mais ambulâncias chegaram carregando os jogadores em macas. Brock agora estava em suporte total de vida e o coração de Jeremiah parou, mas conseguiram reanimá-lo. A mãe dele chegou gritando. O que aconteceu com meu filho? Eu disse. Ainda não sabemos, mas estava observando o técnico. Ele continuava checando o celular, apagando alguma coisa. Técnico, o que tinha naquelas bebidas? Ele disse. Vitaminas, creatina, coisas normais. Eu perguntei. Então por que eles estão morrendo? O hospital estava um caos, com 12 leitos na UTI, pais por toda parte e equipes de reportagem do lado de fora. Os pais de Brock voaram de sua viagem de aniversário para ver o filho em um ventilador. A mãe repetia que ele estava bem naquela manhã. Os médicos faziam exames de sangue e toxicologia. Carl teve outra convulsão tão violenta que deslocou o ombro e os rins de Andre estavam falhando. O médico perguntou o que conectava apenas aqueles 12. Eles são do time principal, eu disse. Recebem tratamento especial. Olhei para o técnico que estava no canto falando ao telefone e suando. O técnico dá suplementos a eles, bebidas especiais. O médico se virou para o técnico. Que suplementos? Ele disse. Intensificadores de performance legais. O médico perguntou. De onde? Ele respondia. Online. O médico pediu. Me mostrem. O técnico abriu um site, um domínio russo, mercado negro, óbvio. Dizia ser seguro para atletas, mas nem sequer era regulamentado. O médico pegou o celular. O que exatamente você pediu? O técnico gaguejou. Diziam que era como creatina, só que melhor. Você tem a embalagem? No meu escritório. A segurança foi com ele e voltou com uma caixa. O médico leu os ingredientes e ficou pálido. Isso contém DNP, 2,4 dinitrofenol. É um produto químico industrial, causa hipertermia, falência de órgãos e morte. O quarto ficou em silêncio. Você deu veneno a eles, disse a mãe de Jeremiah baixinho, depois mais alto. Você deu veneno a eles. O técnico estava pálido. Eu não sabia. O site dizia. O médico gritou. Você deu produtos químicos industriais para crianças. A segurança assegurou enquanto o técnico recuava. Eu estava tentando ajudá-lo a vencer. Corrigi. Você estava tentando vencer. Brock morreu naquela noite. 16 anos. Bolsa integral para Duke. Jeremiah sobreviveu com danos permanentes nos rins. Carl perdeu 40% da função cardíaca e André teve danos cerebrais. 8 dos 12 nunca mais praticariam esportes. E o técnico foi preso por morte e 15 acusações de agressão. O site desapareceu durante a noite. Provavelmente criminosos russos vendendo suplementos venenosos. No julgamento, perguntaram por que eu não fui afetado. Eu era reserva e o técnico só dava suas bebidas especiais para os titulares. Ser ruim no basquete salvou minha vida. Um time inteiro caindo no treino. Um técnico suspeito, paramédicos confusos, pais desesperados, médicos se perguntando, que doideira é essa, e a descoberta de um produto que não deveria chegar nem perto de um ser humano. Se inscreve aí no canal agora, porque 99% de quem assiste não é inscrito, mano. Isso aí é tipo o técnico dessa história, não faz sentido nenhum. Ajuda a gente, pô. Não custa nada e você fortalece demais para eu continuar trazendo conteúdo nível. Eu não acredito que isso aconteceu. O treino que virou um caos. A explicação cinematográfica imagina a cena em câmera lenta, o narrador tá lá, arremessando uns lances livres. Treino normal, aquele barulho de bola quicando, tênis arrastando no chão da quadra, aquele cheiro de quadra que só a escola tem. E aí do nada, sem aviso, Jeremiah vacila, e cai. Antes que alguém dê tempo de perguntar, tá bem, Carl cai também. E antes que o cérebro processe, Andre cai. Mais 2 caem. E em 10 segundos, o time principal todo desaba. Mas repara, não é tropeço, não é cãibra, não é exaustão. É uma queda estranha, repentina, simultânea. O narrador sente aquele frio subindo pela espinha.
Sabe quando você percebe algo e pensa, isso não deveria estar acontecendo? É exatamente isso. O técnico entra em modo pânico. Outros alunos começam a entrar na quadra, mas professores bloqueiam. Gente grita, liga para o 192. O narrador tenta ajudar o primeiro que consegue alcançar. E, detalhe importante, ele é reserva. Ou seja, ele não tomou as mesmas coisas que os titulares. Sem saber, ele já estava no caminho de descobrir o principal fator da história. A chegada do socorro, momento, não é normal. Quando as ambulâncias chegam, a primeira frase que define o episódio inteiro é: 12 colapsos ao mesmo tempo não são aleatórios. Isso muda tudo. Os paramédicos começam a agir, verificam sinais vitais, perguntam o que aconteceu, checam temperatura, ajudam quem está com dificuldade para respirar, tentam estabilizar. E então percebem, tem algo afetando apenas o time principal. Não tem ninguém de fora do time passando mal, não tem professor passando mal, não tem aluno na arquibancada passando mal. Só eles. É a primeira pista gigante. Enquanto isso, o técnico não parece só preocupado. Parece tenso demais. Mexendo no celular rápido, apagando coisas, evitando contato visual. É aquele comportamento que ativa a sirene interna, esse cara sabe de algo. As garrafas azuis, a pista decisiva. Um paramédico pergunta, eles comeram algo? Beberam algo diferente? O técnico dá aquela travada de quem improvisa, eles usaram as garrafas. As azuis. Estão no vestiário. Os paramédicos vão lá, pegam as garrafas. Olham. Sem rótulo. Líquido azul. Cheiro químico. Recipiente genérico. Eles voltam com a garrafa na mão, com aquela cara de, irmão, isso aqui não parece água nem aqui nem na China. O técnico então solta, é um pré-treino especial. E aí começa a sequência de perguntas que ferra qualquer culpado: qual marca? Qual composição? Quem recomendou? Quem fabricou? Porque não tem rótulo. E a cada pergunta o técnico sua mais. Respira mais curto. Gagueja. Fica branco. Quem tá olhando percebe, ele sabe que fez merda. No hospital, a situação explode quando chegam ao hospital, a emergência vira uma mistura de caos médico, angústia dos pais, aglomeração de imprensa, equipe correndo de um lado para o outro, questionamentos sem resposta. Os médicos começam a fazer exames e notam, o quadro de todos os jogadores é praticamente igual. Ou seja, não é alergia, não é infecção, não é azar. É algo que todos consumiram. E aí, quando o técnico é pressionado, ele solta, é uma mistura especial, comprei online, era tipo creatina, só que melhor. E aí meu amigo, a equipe médica pede para ver o site. Ele abre. Domínio russo. Site esquisito. Nada oficial. Nada certificável. Tudo cara de mercado negro. Os médicos já fazem aquela cara de, meu Deus, o que você deu para esses meninos? O pacote, a descoberta mais pesada. Segurança vai até o escritório do técnico e traz a caixa. Os médicos abrem, leem os ingredientes. E aí vem a frase que muda tudo: isso contém DNP. O silêncio toma o lugar. Pais olham para o técnico chocados. A mãe do Jeremias solta um: você deu veneno para eles. O técnico tenta se justificar: eu não sabia. O site dizia que era seguro. Era aprovado. E o médico, com aquela cara de quem está segurando a indignação, responde: nada disso é aprovado. Você colocou a vida de adolescentes em risco por causa de um suplemento falso. A partir daí, não tem mais volta. O caso vira policial. A explicação detalhada: o que é DNP? DNP significa 2,4-dinitrofenol. Vou explicar de forma fácil e segura o que ele faz. Ele mexe com o metabolismo de um jeito completamente fora de controle. Basicamente, ele desencaixa a forma como o corpo queima energia.
Seu corpo começa a esquentar por dentro porque está gastando energia sem parar, como se estivesse em modo turbo, sem freio. Porque isso é perigoso. Porque o corpo humano tem limites. Ele precisa controlar a própria temperatura. DNP tira esse controle. E isso é extremamente arriscado. Para que ele foi criado. Não para uso humano. Não para esporte. Não para suplemento. Foi usado historicamente em processos industriais, e mesmo assim com risco. Porque é proibido. Porque é impossível usar com segurança. Porque pode causar efeitos graves rapidamente. Porque não tem dose segura. Ele é uma substância tão perigosa que muitos países tratam como veneno industrial. A análise psicológica completa. Agora vamos abrir o coração dessa história. 1. O narrador ele vive, choque, adrenalina, medo, tentativa de ajudar sem saber como, confusão total, depois culpa, mesmo sem ter culpa, e por fim indignação. É a famosa culpa do sobrevivente, ele só não tomou o suplemento porque era reserva. Isso mexe com a cabeça de qualquer adolescente. 2. Os jogadores alguns vão carregar trauma físico e emocional. É muito comum em situações assim, medo de treinar novamente, ansiedade, sensação de vulnerabilidade, raiva do técnico, tristeza pelas consequências. 3. O técnico ele provavelmente vive negação, medo, vergonha, culpa extrema, tentativa de esconder, impulso de justificar o injustificável. Psicologicamente, é alguém que misturou obsessão por vitória, ignorância, irresponsabilidade, pressão e decisão impulsiva. Eu estou começando a assistir o de House e pensei por que não incluir ele nessa história. E antes de mais, se vocês já assistiam o Dr. House ou estão assistindo ou vão assistir, coloquem nos comentários algo só para eu saber. E vamos começar. E se fosse um episódio do Dr. House entra mancando, olha os casos e já solta, se 12 adolescentes saudáveis caem ao mesmo tempo, ou foi um alienígena, ou alguém fez merda. Eu aposto na segunda opção. A equipe, formem. Mandado para a escola. Quero o relatório completo. Água, comida, sujeira, produtos de limpeza, ventilação, poeira, suplemento, garrafa, tudo. Se tiver um mosquito suspeito lá, você coleta. Chase, no hospital, painel toxicológico completo. Tudo. Até substância que ninguém usa desde 1800. Se der negativo, repete. Se der positivo, repete também. Cameron, missão mais difícil, vai conversar com os pais do Brock. Eles precisam entender a gravidade. Você é a mais empática aqui. Boa sorte. House olha tudo, cheira a garrafa azul e fala, isso aqui não é pré-treino. Isso aqui é algo que um químico olharia e diria, isso derrete metal se bobear. Deve ter DNP. E claro, ele estaria completamente certo. A parte educativa como treinar de forma segura sem perigo, sem pânico, sem suplemento maluco. O que funciona de verdade, alimentação simples, arroz, feijão, ovo, carne, frutas, água, dormir bem, alongamento, treino progressivo, exercícios básicos, agachamento sem peso, corrida leve, flexões, prancha, mobilidade, o que nunca fazer, suplemento sem rótulo, mistura secreta, pré-treino caseiro mágico, site estranho, ouvir adulto irresponsável, buscar atalho para o corpo perfeito, não existe fórmula mágica. Só existe consistência. Final épico. Essa história é triste, é tensa, é revoltante, mas ela serve como um alerta poderoso. Quando alguém promete resultado rápido demais, desconfie. Nunca tome algo sem saber exatamente o que é. Vencer não vale mais do que viver. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Comente musculação verificada e peço que te inscrevas. Compartilha o vídeo para o teu amigo que precisa saber que nem tudo e todos pode-se confiar na internet, que lá é um local onde existem pessoas boas do mesmo jeito que existe pessoas ruins. Obrigado por tudo e tchau. Se inscreve e curte. 87% de quem assiste aqui não é inscrito, então toma vergonha na sua cara. Eu ia agradecer primeiro, mas vocês fecham o vídeo assim que eu falo muito obrigado.